E já estamos de volta, a sua TV FAMESP, TV Unesp unidas aqui para mais um programa especial para a gente conhecer ações de importância que estão servindo a você, a população de Bauru, a população da região, né, Hospital Estadual em toda a região aí, com sua abrangência de atendimentos aos pacientes e suas necessidades. Eu recebo aqui nos nossos estúdios hoje a Andréia Barbosa de Lima, ela é psicóloga e supervisora do Serviço de Psicologia do Hospital Estadual de Bauru. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho do seu serviço, um pouquinho da sua ação. E eu já agradeço, Andréia, seja bem-vinda conosco mais uma vez, para que a gente possa conhecer o seu trabalho. Obrigada. Andréia, para a gente conhecer, quem é a Andréia? Andréia é psicóloga, como que surgiu a psicologia na sua vida e por que essas ações tão importantes hoje que você vem desenvolvendo? Bom, a história aí da psicologia é uma história já de longa data, né? Já estou aí graduada aí já há quase 16 anos. E a minha escolha profissional, né, sempre teve muito atrelada ao desejo do cuidado com o outro, né? Esse desejo que era antes da psicologia, né? Então eu acho que na minha própria família, na minha própria história, né, essa questão da interação, né, de ter experiências aí de cuidados, né, e de muita proximidade. Né? Porque eu acho que a psicologia é isso, ela é essa proximidade. Então foi aí que surgiu o desejo aí, né, de cursar psicologia. Eu vou confessar que eu fiquei numa dúvida aí na época entre psicologia e fisioterapia, né? Mas aí eu acabei indo aí mais para a área mesmo, né, da psique aí, das questões do cuidado aí do outro, mais relacionado à saúde mental, e fui para a psicologia. Quando a gente fala da psicologia, a gente não, às vezes, né, a maioria das pessoas não percebe o quão importante essa ação para com o outro, né? Porque a gente fica, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco, porque eu não, né? A gente ainda tem esse estigma ainda na sociedade, né? Mas a importância desse autoconhecimento, desse autodesenvolvimento para a psicologia é importantíssima para a pessoa que está do outro lado, né, Andréia? Sim, olha, ainda nos dias atuais a gente tem esse preconceito relacionado que psicólogo é coisa de gente doida, né? Mas acho que a gente vem com o passar dos anos e com a nossa prática e com os nossos próprios pacientes, né? Então, que sejam os pacientes no hospital, que sejam os pacientes na clínica, né? E eles compreendem que a psicologia não é para adultos, né? A psicologia é para qualquer pessoa que tem o desejo, né, de se autoconhecer, que tem o desejo de se aperfeiçoar, e para aquelas pessoas que estão em sofrimento, né? Então, assim, a gente hoje vive, né, num momento assim de muito sofrimento. Então, a psicologia está aí a serviço, né, da população de uma forma geral. Posso dizer que hoje é louco quem não procura, né? Porque, né, não é forma assim, né? A gente tirar essa jogadinha, né? Porque eu acho que assim, no mundo competitivo que vivemos, né, de ações que a gente não tem ainda muitas ações para frente para fazer, né? Não sabe como resolver algumas ações. A psicologia vem nos orientar e fazer com que a gente tenha um autoconhecimento, né? Sim, com certeza, né? A psicologia vem trabalhar aí os nossos aspectos mais interiores, de desejos, de conflitos, e que nos ajuda aí a fazer melhores escolhas, com certeza, né? Então, olha a importância de nós estarmos entendendo o nosso programa de hoje. Andréia, você fala da psicologia clínica, aqui você tem uma ação no hospital, entendeu? Qual que é a diferença, né, dessa psicologia clínica e dessa psicologia hospitalar hoje que nós vivemos? Tá, temos sim uma diferença, né? Isso. Eu acho que as coisas que se conjugam, né, a gente cuida do sofrimento, né, independente de onde o indivíduo ele se encontra, né? Na clínica, né, geralmente os pacientes nos procuram, né? Então, por conta de alguma situação, ele nos procura, nos aciona e ele já leva uma demanda para a gente, geralmente na clínica, né? Mas no hospital, a gente tem aqui dentro, né, uma equipe de psicologia em que em algum momento a demanda do paciente chega para a gente, né, mas que está atrelada a uma condição de uma doença física, né, de uma internação, tanto em enfermaria, de uma internação em UTI, de procedimentos cirúrgicos, pré-operatórios. Então, às vezes essas demandas chegam e na maioria das vezes também nós vamos até o paciente. Então, é diferente. A gente vai e oferece o nosso trabalho para o paciente.
né? Então, por meio de avaliação psicológica, por meio de um primeiro contato, né? Então, a gente tem todo um protocolo de atendimento dentro de hospital que não só para aqueles que nos solicitam, tanto a equipe quanto o próprio paciente, mas a gente leva o nosso trabalho para os pacientes também, né? Então, é uma busca, é um momento, a chegada é um pouquinho diferente, né? A abordagem, a forma de se agir. Isso mesmo. E a demanda é um pouco diferente porque em ambiente hospitalar, a gente tem o indivíduo que vem com seus conflitos, com a sua história, com as suas dificuldades, né? Atrelada a uma condição de fragilidade por conta de uma doença ou de um procedimento cirúrgico, né? Tanto o paciente quanto a família aqui dentro do hospital. Né? Quais dificuldades assim você vê assim, né, dessas abordagens, dessas ações dentro do hospital hoje? Porque assim, tudo é conhecimento, né? E a gente vai dia a dia evoluindo, a gente vai vendo ali com o aprendizado do dia a dia para evoluir com o atendimento, né? Quais dificuldades você nos coloca hoje, assim, dessa psicologia hospitalar? Olha, dificuldades, eu acho que eu colocaria ainda, não é uma dificuldade, mas eu acho que algumas limitações, talvez, né? A gente tem algumas limitações, porque às vezes a gente tem uma demanda muito maior de paciente do que quantidade de psicólogos para atender essa demanda. Então essa sim é uma limitação. Então a gente não consegue efetivamente oferecer para todos, né? 100% dos pacientes. Seria essencial que fosse para todos? Olha, eu acredito que... Ou tem uma porcentagem que realmente não tem necessidade desse tem serviço. Pacientes, isso mesmo, Reginaldo, isso é importante, né? Psicólogo é para todos que está dentro do hospital. O psicólogo dentro do hospital, ele não é só para o paciente, né? O psicólogo é para as relações. Então, é para a equipe no sentido de você estar atuando efetivamente na busca de estratégias mais favoráveis para o paciente. Então, é toda uma interligação que não só para o paciente. Então, ela não fica só no paciente, ela fica no profissional, para que o profissional entenda também o paciente. Isso, né? Então, é uma tríade, né? O psicólogo hospitalar, né? Então, é paciente, família e equipe, né? E essa inter-relação. Então, eu diria, é para todos? Não necessariamente, né? Mas um contato para todos seria muito interessante, né? Porque a gente já tem pesquisas, né, que mostram que o acompanhamento psicológico dentro de um ambiente hospitalar, ele diminui o impacto de uma hospitalização emocional, ele favorece melhor adesão ao tratamento, ele favorece uma alta mais rápida também, né? Então, isso tem um impacto em tempo de internação, né? E que aí envolve outras questões também, né? Mais administrativas, de custos e tudo mais. A gente não pode deixar de pensar. Você nos falando, porque a psicologia, ela é ciência. Então, você falando, né, a gente começa a entender, né? Eu fiquei pensando aqui, né? Fico imaginando um profissional que vem com problemas, né? Ele precisa se encontrar dentro da sua profissão também, dúvidas, porque todos nós temos, né? Em todas as profissões que exercemos. Um paciente que ainda também tem suas questões a serem ali apresentadas a ele, e a família, né? Então, você falou dessa tríade tão importante, né? Você trabalha com o profissional, com o paciente e com a família. Se realmente todos estiverem em sintonia, eu acredito que a saúde mental, a saúde, né, física vai mudar muito, né, Andréia? Isso, essa sintonia é muito importante, né? E quando eu falo da equipe, eu não estou dizendo do psicólogo organizacional, né? Aquele psicólogo que cuida mesmo, né, dos aspectos mais dinâmicos de uma instituição, assim como é no hospital. Mas, quando eu falo em equipe, a gente está ali ligado e mostrar para a equipe que, às vezes, uma dificuldade de adesão ao tratamento está relacionado a um conflito do paciente, a um medo, a uma angústia, a uma falta de informação, né? Então, essa conversa, né, e esse atendimento... Não é a formação do profissional, e sim o entendimento do paciente. Isso mesmo, não é a formação dele em si. Mas como a psicologia, ela transmite para a equipe
e mostra a dinâmica emocional, às vezes, do paciente diante de um procedimento cirúrgico, diante de uma dificuldade de adesão, diante de um choro, o que isso significa, como é que a gente pode alinhar, né, equipe, família, paciente, para que as coisas, né, caminhem aí de uma maneira mais favorável, né? Porque às vezes a gente percebe, né, paciente recusa tomar algum medicamento, né? Mas o que essa recusa significa? Um medo, uma fantasia do medicamento, né? Uma falta de informação, por que aquele medicamento está sendo administrado, né? Então a gente tem situações em que o psicólogo está ali intermediando também. Olha que importante, né? Porque se você coloca, né, ele não toma o medicamento, mas aí o profissional também não tem o entendimento do porquê ele não está tomando aquele medicamento, aí vem a psicologia e olha, profissional, olha paciente, né, olha a família, e aí começa a entender todo esse processo para a melhora dele, né, do cuidado dele, né? Então, olha, a gente vai aprendendo um pouquinho também. Eu já estou aprendendo um pouquinho aqui com a Andréia nessas colocações tão importantes, né, do trabalho da psicologia dentro do hospital, principalmente aqui no Hospital Estadual, onde nós estamos fazendo agora este programa e também atuando ao serviço da Andréia. Andréia, a gente viveu e tem vivido aí, né, ações muito importantes que foi a Covid, né, que acometeu o mundo, né, nós não conhecíamos, não sabíamos como atuar. E como foi a sua primeira atuação, assim, falar, agora eu preciso entender um pouquinho mais dessa doença que está chegando e para poder ajudar a mim, né, e depois ajudar as demais pessoas que estão aqui. Como que foi para você, assim, chegar e assumir, olha, agora Covid? Eu acho que foi um marco, né, a psicologia antes do Covid e a psicologia no Covid e agora aí também, né, pós, né, entre aspas aí, né, não sabemos o amanhã, né? Não sabemos, isso mesmo, né, em relação ao Covid, né. Eu acho que, assim, primeiro, né, eu acho que é a busca pelo conhecimento, né? Então, quando a gente começou a ter os primeiros casos, né, alguma coisa estava estranha, alguma coisa estava acontecendo lá na China, e aí as coisas começaram a chegar aqui em relação a estudo. Então, assim, primeira coisa é o conhecimento, né? É o conhecimento, assim, é a busca pela informação adequada do que estava acontecendo, né? Porque a gente teve essa dificuldade muito grande pelas fake news e pelas coisas que a gente viu aí na mídia, né? Então, a busca aí pelo que de fato estava acontecendo de uma forma mais adequada. Quando chegou aqui, né, em Bauru e no hospital, a gente teve eu tive um momento assim de ter que pensar em alguma possibilidade. Por quê? Porque a primeira orientação sanitária, né, dos estudiosos, dos médicos, sanitaristas, e porque toda a energia do cuidado com o Covid estava voltado para prevenir a contaminação, né, para não ter essa proliferação, e todas as ações voltadas muito para a questão biológica mesmo, da cura, do cuidado do paciente, o que vamos fazer para salvar, como é que a doença se comporta. Isso é normal em qualquer pandemia, né? E as coisas relacionadas aí, mais os aspectos da saúde mental, né, emocional, fica um pouco de lado mesmo, né? Porque tudo se volta para a doença em si, né? Isso acontece. Então, eu via, né, todo esse movimento, né? Então, preparando um hospital, a comissão, né, de contingência, tudo sendo organizado, né? Então, assim, uma outra coisa que mobilizou foi também, né, que algumas pessoas não atenderiam diretamente o paciente. Por quê, gente? Por uma preocupação lógica do contágio, né? Então, assim, mas aí eu fiquei um pouco intrigada, porque ao mesmo tempo que a gente teve essa recomendação, né? Então, assim, psicologia, vamos manter alguns atendimentos à distância, vamos ver o que é possível, né? E, por outro lado, alguns colegas, né, já em São Paulo, com algumas experiências na Itália, eles já estavam utilizando da ferramenta da chamada de vídeo, né, da visita virtual. Né? Isso que eu queria falar, né, dessa importante ação, né, que você esteve ali à frente. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria também, né, de ir à casa da esposa de um paciente com o filho ali, né, e a gente percebeu o quão importante foi.
O Hospital Estadual lançou um projeto muito importante, a visita virtual. Visita virtual que faz com que aqueles que estão lá distantes de seus familiares no momento de hoje, porque nós sabemos que a visita hoje ela não é permitida, né, por causa da Covid-19. Você não pode levar algo para aqueles que estão lá dentro e também não pode sair de lá com algum problema de saúde. Então, por isso, a visita virtual se torna importante. E nós vamos conferir a matéria que fiz aqui para você conhecer. Falas daqueles que mais necessitam e que precisam. As dificuldades de não poder estar ao lado daquele que está ali acamado e naquele momento. Mas a visita virtual, a forma de se conhecer também auxilia e acalma o coração. Vamos conhecer um pouquinho dessa ação importante que o Hospital Estadual está gerenciando em Bauru para atender melhor. Humanização, a palavra certa. Infelizmente, o meu marido acabou passando muito mal. A gente correu vários dias para o hospital. E no último dia, que foi no dia 24/3, a gente fomos pro UPA, ele estava com muita falta de ar. E quando a gente chegou lá, infelizmente ele estava com a saturação muito baixa, a gente teve que internar, e infelizmente também teve que entubar. Desde aí então, começou os dias difíceis, a luta, sem saber qual ia ser o resultado. 20 dias entubado e 20 dias difícil, com muita luta com a gente, todo mundo sofrendo, sem saber o que ia acontecer. Mas graças a Deus, depois de muita oração, por todos, que teve muita gente que orou por ele. Ele nem sabe ainda quantas pessoas que esteve em oração por ele. E aí, graças a Deus, o pior passou. A gente recebeu a notícia boa, que foi desentubado, que saiu da sedação. E aí foi quando a gente teve a primeira visita virtual. Foi pulos de alegria, né, em saber que a gente ia poder ver ele de alguma forma, assim, que seria virtual, mas que a gente ia poder ver. Então, a gente ficou muito feliz mesmo. É um momento muito difícil, é um momento muito delicado. A única mensagem que eu posso deixar é: se apegue em Deus, porque só Ele pode livrar de tudo. Porque foi a única coisa que confortou a gente, foi Deus. Só Deus mesmo. Se apega, ora muito, porque Deus é maravilhoso. Fala um pouquinho dessa ação, né, dessa experiência sua de entrar, né, naquele momento difícil para o paciente na UTI. Ele estava ali totalmente isolado, né, não tinha contato com a família de forma alguma, né. Para que você que sabe, né, eu acho que a maioria da população hoje sabe, os hospitais não tinham visitas, né, e você não tinha a visita normal em que o familiar vinha até a unidade de saúde para visitar o seu ente querido que estava ali dentro acamado, né. Na Covid nós não tivemos mais nada disso, né? E aí fala um pouquinho dessa visita virtual. Como foi a implantação desse processo dentro do hospital? Isso, né? Então a gente teve uma recomendação nesse período, né, do Ministério da Saúde e alguns decretos municipais e estaduais que efetivamente, né, impediram as visitas, a permanência de acompanhante para algumas situações, por conta mesmo de evitar, né, esse número muito grande de contágio, né? Então isso foi uma medida importante, né? E aí a gente fica com a pulga, né? Mas espera aí, não vem, mas como que a gente vai? Não dá para o médico fazer tudo, não dá para o enfermeiro fazer tudo, porque efetivamente não dá mesmo. Então o que a psicologia pode contribuir com isso? Já pensando numa postura que a gente tinha antes da pandemia, né? De estar sempre aí como um elo de ligação entre a equipe, família, o paciente. E aí
essa experiência que eu vi que já estava acontecendo na Itália, e a gente teve algumas coisas na USP de São Paulo também. Aí foi aí que eu tive também, falei, bom, por quê, né? Se está acontecendo, eu acho que a gente pode ter aqui no hospital também, um hospital estruturado, né? Um hospital assim que apoia as ações da psicologia, né? Então, mas não dava para ser, né, da minha cabeça, né? Então foi aí que eu participei de algumas reuniões com a diretoria, né, com o comitê do hospital, com a CCIH, né, por conta do controle de infecção aí dentro do hospital, e apresentei a proposta, né, porque aí envolveu compras de materiais também, de tablets, né, e internet, né, todo o processo, né, tem isso, que envolve outras coisas, né, porque você tem que ter a tecnologia internet. Também tem que estar ali à frente, unida, né. Mas, e aí a diretoria, assim, né, permitiu que eu iniciasse esses trabalhos aí, né, primeiramente sozinha, porque a gente tinha uma quantidade ainda reduzida de pacientes, né? Então, eu fazia essas chamadas de vídeo dos isolamentos, tanto em UTIs quanto em enfermarias, e foi, assim, uma situação, né, que eu acho que a mídia já compartilhou bastante, de muita proximidade, né, com a família, de emoção, de um reconhecimento muito grande, né, da importância dessa chamada e de você manter, né, o elo ali entre o paciente, a família, que não seja às vezes família, né, mas pode ser um amigo, pode ser, né, a gente fala da rede socioafetiva do paciente de uma forma geral, né, porque com a tecnologia hoje não justificava a gente ficar isolado, né. Assim, dessa visita, né, aí seriam pacientes que tinham as suas funções, ele estava acordado, né, e poderia conversar com o seu familiar. Aí eu te pergunto, existiu alguma que a familiar, eu quero ver, mesmo que ele esteja entubado sem ação nenhuma, existiu alguma? Não, muitas, né? Por quê? Porque na verdade a visita implantada aqui no hospital, ela teve duas vertentes, né? Era a visita para os pacientes que tinham uma comunicação verbal efetiva, né? Que estava acordado em enfermaria e UTI, e também a visita era oferecida para aqueles pacientes que não tinham a capacidade de comunicação verbal, né? Então, pacientes sedados, pacientes entubados, né? Por quê? Né? Primeiro, a gente trabalha com equidade. Se um pode, o outro não pode. Por isso que eu te perguntei, até para a gente explorar um pouquinho mais, né? Segundo, eu digo para você que as famílias dos pacientes sedados, entubados, elas se tranquilizavam assim muito com as visitas, porque elas tinham uma fantasia, né, do isolamento, né? Então, tipo assim, meu Deus, está isolado, o que está acontecendo lá que eu não vejo? Será que está cuidando mesmo? Será que está coberto? Será que está com medicamento? Será que o que está escrito no boletim é verdade? Está entubado mesmo? Então, assim, veio trazer um conforto, entre aspas, para a família, da congruência entre do que estava escrito efetivamente no boletim médico pelo médico e o que a família via, né, ali durante a chamada de vídeo. E o cuidado, tudo arrumadinho, tudo certinho, isso, né? Sempre, né? Então, assim, a nossa equipe... Não, é isso, por isso que eu estou falando. Quem teve acesso, como nós temos acesso, né? Sabe como era o cuidado, como era organizado, né? Não é, na maioria das vezes, infelizmente, como a gente vê em grandes hospitais pelo nosso país, né? Várias fileiras, né? E aqui não, aqui era tudo organizadinho, né? Tudo bem acolhido ali, né? Um acolhimento fantástico, né? Sim. Então, as famílias, né, mesmo para o paciente sedado, né, a gente sabe que o nível de consciência do paciente oscila muito. Então, palavras, né, de conforto eram ditas, né? Então a gente tinha aí para esses dois tipos de pacientes. Você falou uma coisa importante, né, um pouco antes de nós entrarmos na visita virtual, que foi o estudo, né? Se você não tivesse atentado, não tivesse buscado informações, né, técnicas, né, de outras equipes atuando, né, e não trazer aqui para o hospital, talvez nós não tivéssemos aqui tido a visita virtual. É isso que é importante do profissional também, né? Estar atento todo momento ao que está acontecendo ao seu redor, né? Isso. Olha, Reginaldo, essa é uma coisa assim extremamente importante para todos os profissionais, não só os profissionais da saúde. Porque a gente sabe que existe uma certa acomodação em relação a práticas, né, de atuação. Então, assim, a psicologia ela é uma ciência, a gente tem inúmeros, né, suportes, né, de pesquisas e de serviços que nos ajudam o tempo todo, né? Então, eu acho que essas experiências de outros hospitais e de outros centros de estudos,
né, nos ajudou. Mas aí eu vou dizer uma coisa, nos ajudou porque a gente teve uma equipe, uma diretoria, um comitê que proporcionou isso. Porque a gente teve hospitais que tinham situações extremamente precárias, com um número de psicólogo muito reduzido, né, e que não tinha condições de fazer o trabalho que a gente fez aqui. Olha, imagino. Então assim, eu participei de grupos, né, que a gente teve uma psicóloga, né, que teve um projeto aí ao longo da pandemia que chama Achar Palavras, né, então a gente participava desses grupos de WhatsApp de psicólogos do Brasil todo e de encontros às terças-feiras, né, e teve hospitais que tinha um psicólogo e que nunca foi atender no Covid porque não tinha estrutura para isso, entendeu? Então a gente ainda vê uma discrepância muito grande dos serviços. A nossa saúde, infelizmente, né, tem, graças a Deus, né, a gente coloca muito dessa forma, né, a nossa região é bem atendida, né? A nossa região ela é bem servida no processo de saúde. Às vezes você fala, mas eu não fui atendido ainda. Mas quando você for atendido, você vai ver o quão bom é aí os nossos serviços ainda, né, dessa região, né? André, nós estamos chegando ao final e meia hora passa rapidinho, nossa, né? Passa muito rápido e a gente colocou algumas das ações, né, que a Andréia nos trazendo aqui para que a gente possa conhecer você na sua casa, né, saber um pouquinho desse serviço hospitalar, né, dessa psicologia hospitalar, desse atendimento do Covid. A gente abriu uma palavra, uma pergunta, né? E tem muita coisa que a gente gostaria de estar ainda conversando com você. Em outras oportunidades, vou convidá-la novamente para que a gente vá aí atentando, né, assuntos e conhecendo o seu trabalho. Obrigado, viu? Eu que agradeço e vamos marcar um outro encontro que estarei aqui. Obrigada. E também marcar um próximo encontro com você que nos acompanha aqui pela TV FAMESP, TV Unesp agora, esse programa especial chegando aí até você. Muito obrigado. Eu tenho uma tia que trabalhava comigo, que morava comigo e que todo dia eu via ela indo trabalhar. E sempre, nessas indas e vindas, ela sempre falava do quanto é bom, do ato de cuidar, da satisfação pessoal que é cuidar do paciente. Então isso foi me estimulando até que ela sempre falava, Daiane, quando você crescer você vai ser enfermeira. E aí isso aconteceu. É o ato de cuidar, de amar. Eu sou muito grata à minha profissão, amo o que eu faço. Eu acho que eu me coloco no lugar das pessoas. Eu acho que para a gente cuidar, a gente tem que se colocar se colocar no lugar das pessoas. Então, eu acho que é isso. A enfermagem é amor, é cuidar com amor. Sempre tentei ver o lado humanitário de promover a saúde do paciente, né? Tentar buscar o bem-estar dele. E até hoje o meu foco é esse. Há vários obstáculos, mas nada que tendo fé e amor à profissão que a gente não supere. Se colocando no lugar do paciente. Eu acho que na minha vida, eu tive vários problemas até comigo mesmo ou com o familiar, e às vezes quando você tem um ente da sua família ali recebendo os cuidados do profissional da enfermagem, é onde isso é o que mais motiva você exercer se dar o melhor para o paciente. Eu tenho uma tia que trabalha na enfermagem, minha mãe trabalhou também aqui na empresa, acho que no Lactário há muitos anos atrás. E eu sempre gostei da enfermagem.
Nunca, sempre falei, vou começar a fazer enfermagem para ver se é a minha área que eu gosto, né? Se é a minha profissão da minha vida.